Nada melhor do que a gente conversar sobre um mix de fofura e caos, que é o filhote. É um grande momento de desafios, de investimento em cuidado, né, em proteção, em capacitação desse filhote, para ele ser um bom adulto, um adulto ótimo. Com que idade? Com 2 semanas? 3? Ele vai desmamar? Enfim, que alimento eu tenho que dar para ele? Hoje, os criadores, eles acabam liberando o filhote muito cedo, na minha opinião. Sejam bem-vindos a esse bate-papo super legal, iniciativa da Agener. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir para o veterinário? Então, aqui, essa olhadinha pode. Aqui nós vamos conversar sobre diferentes temas desse mundo dos cães e gatos tão interessante. Você vai tirar suas dúvidas e é um programa feito tanto para você, médico veterinário, quanto também para o tutor. Vem desvendar um pouco mais desse mundo. Eu sou Paulo Tabanês, médico veterinário, diretor da Clínica Veterinária Tabanês em Brasília e também professor de várias pós-graduações em Medicina Interna e Infectologia. Estou aqui com a minha super parceira dessa empreitada, Carla Maion. Bora, Paulo! Pois é, eu tô aqui a convite da Agener e um prazer inenarrável estar aqui com o Paulo. Eu sou Carla Maion, sou médica veterinária também atuo em pós-graduações aí no Brasil todo, mas também trabalho muito com comunicação e você já me viu em alguns outros lugares por aí. Sou mãe de pet, sou mãe da Bela que tá vindo e aqui a gente vai falar sobre temas que são importantes tanto dentro do formado, né, do veterinário já atuante, mas também dos estudantes que têm dúvidas, temas polêmicos, muita coisa que a gente sabe que no dia a dia passa e a gente precisa sempre lembrar. E também para os papais e mães de pet que têm dúvidas, aqui é o ponto da informação, sem papas na língua e aqui a olhadinha pode. Sejam bem-vindos a esse bate-papo super legal, iniciativa da Agener. Sabe aquela olhadinha que você sempre quis pedir para o veterinário? Então, aqui, essa olhadinha pode. Aqui nós vamos conversar sobre diferentes temas desse mundo dos cães e gatos tão interessante. Você vai tirar suas dúvidas e é um programa feito tanto para você, médico veterinário, quanto também para o tutor. Vem desvendar um pouco mais desse mundo. Eu sou Paulo Tabanês, médico veterinário, diretor da Clínica Veterinária Tabanês em Brasília e também professor de várias pós-graduações em Medicina Interna e Infectologia. Estou aqui com a minha super parceira dessa empreitada, Carla Maion. Bora, Paulo! Pois é, eu tô aqui a convite da Agener e um prazer inenarrável estar aqui com o Paulo. Eu sou Carla Maion, sou médica veterinária também atuo em pós-graduações aí no Brasil todo, mas também trabalho muito com comunicação e você já me viu em alguns outros lugares por aí. Sou mãe de pet, sou mãe da Bela que tá vindo e aqui a gente vai falar sobre temas que são importantes tanto dentro do formado, né, do veterinário já atuante, mas também dos estudantes que têm dúvidas, temas polêmicos, muita coisa que a gente sabe que no dia a dia passa e a gente precisa sempre lembrar. E também para os papais e mães de pet que têm dúvidas, aqui é o ponto da informação, sem papas na língua e aqui a olhadinha pode. Então vem com a gente, esses episódios estão incríveis, a gente desenhou uma série de temas super importantes, foi até difícil enxugar, mas eu sei que você vai gostar, então fica aqui com a gente. Bora, vamos dar play? E Carla, agora, nesse primeiro tema, esse episódio de estreia, nada melhor do que a gente conversar sobre um mix de fofura e caos, que é o filhote. O meu primeiro filhote, aquele primeiro ano, esse tão momento esperado. Você também está esperando um filhote, né? É. Nessa família multiespécie. Você acha que você vai passar por esse momento também, que não é tão diferente, só que é mais curto que os nossos cães e gatos acabam passando com as nossas famílias, não é? Pois é, Paulo. Aqui o cheirinho de leite vai ser um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que isso derrete corações, né? Um bebezinho, um filhote, é algo que, assim, emana tanto amor, tanta delícia, tanta fofura que a gente se perde, às vezes, em alguns cuidados, né? Sim, e os cuidados básicos que a gente tem que ter. Básicos mesmo, desde a hora que vai pegar esse filhotinho, com que idade?
Em que momento? Qual alimentação? Não é a mesma durante toda essa fase do primeiro ano. Aliás, a alimentação do primeiro ano, da puberdade, da fase adulta, do idoso, tudo isso muda. Cuidados com a saúde, por exemplo, vacinação, controle de ectoparasitos, carrapatos, pulgas, moscas, mosquitos, controle ambiental, controle de vermes, né, em relação às verminoses, o manejo do ambiente, tudo tem que estar preparado. Da casinha onde ele vai ficar, até mesmo como ele vai se socializar. Até mesmo todo o comportamento que nessa fase de aprendizado, não é, Carla, é extremamente importante. Porque é uma fase em que ele está muito aberto a aprender as coisas, para entender o ambiente, para tentar testar texturas, cheiros, sabores, obediência, testar, igual criança faz com a gente. Né? Quem é pai sabe disso. Criança também testa, os animais também testam, né? Então esse primeiro ano é um primeiro ano muito, muito importante. É o primeiro ano que às vezes vai solidificar aquilo que aquele indivíduo vai ser em termos de saúde, de comportamento, para o resto da vida, né, Carla? Então acho que a gente tem muita coisa para conversar dentro desses tópicos. A gente fala de primeiro ano, mas às vezes esse primeiro ano ele é um pouquinho mais curto ou até um pouco mais longo, dependendo do porte, da espécie que a gente está falando. Mas é verdade, ele vai sinalizar como será esse adulto no futuro, né? Então é um grande momento de desafios, de investimento em cuidado, né, em proteção, em capacitação desse filhote, para ele ser um bom adulto, um adulto ótimo e tá livre aí de vários problemas que a gente encontra no filhote. Você pontuou certinho, porque realmente muita gente acha que é só pegar o filhotinho ali no criador ou adotar e ter um enxoval em casa, e aí o que eu faço? Eu compro uma ração de filhote. São tantos pontos, né, Paulo? Bora começar com um. Vamos começar então com aquilo que é a sua expertise. Nutrição. Vamos lá, eu vou tirar esse filhote, eu vou pegar esse filhote, eu ganhei esse filhote, eu adotei esse filhote, não sei qual foi a origem, com que idade? Eu vou tirá-lo dali, eu vou recebê-lo, qual a melhor idade? Às vezes a gente não escolhe, às vezes a gente encontra, recebe, ganha, sei lá, veio de um criador, veio de alguém que tem uma origem, um histórico adequado. Com que idade? Com 2 semanas, 3, ele vai desmamar? Enfim, que alimento eu tenho que dar para ele caso a mãe tenha morrido no parto? Sei lá, são tantas situações, né? São mesmo. Hoje, os criadores, eles acabam liberando o filhote muito cedo, na minha opinião. Então, muitas vezes o filhote, ele acabou de desmamar, ele tem ali os dentinhos já, mas ele não tem aquela facilidade de ingerir o alimento seco, né? Ou já úmido, como a gente faz a fase de adaptação. Mas é muito importante que essa transição do leite, da amamentação, para a primeira alimentação sólida ou pastosa, seja feita lá na maternidade, para eles aprenderem a comer, terem uma boa ingestão. Eu atendo vários pacientes que não têm interesse pelo alimento, porque não aprenderam isso, não sentiram texturas diferentes. E é muito importante que a gente sensibilize esses filhotes a texturas, tanto cães quanto gatos, pessoal, porque isso vai ditar também como eles serão no futuro, a habilidade de lidar com outras texturas, com alimentos líquidos, úmidos, pastosos, sólidos, e aí a gente entende qual é a preferência desse pet. Nem todo mundo gosta da mesma coisa, sabia? E aí é muito importante que a gente também tenha a orientação do veterinário para um alimento adaptado à fase e, de preferência, adaptado ao porte. Então, os primeiros meses, alimentos que são bem pequenos, que a gente pode umedecer. E aí, o tamanho do croquete, se for ração, é muito importante também para facilitar a apreensão do filhote. Tem vários pontos de atenção na escolha do alimento, mas é fundamental que a gente ofereça um alimento que seja adaptado para essa fase. Níveis de cálcio, de fósforo, de gordura, de comer proteína. demais é ruim, comer de menos também. O Pois desequilíbrio é. disso pode gerar problemas, inclusive de crescimento em animais de raças grandes. Exato. Esse desequilíbrio, essa falta de balanço na alimentação, ela pode prejudicar tanto no crescimento quanto a desnutrição. Né? Então, tem tantos aspectos. A gente está falando de um chihuahua, que nasce com gramas, um dog alemão. Exatamente. Olha, E né? tá totalmente A diferente. diferença. Tamanho de ração, textura, Isso. dentes, tudo isso, né? Lembrando, gente, que o filhotinho costuma desmamar em torno aí de 30 dias, né, Carla? Isso. Mais ou menos 30 dias, 4 semanas. 4, 5 semanas ele começa a se interessar
por alimentos mais macios, não dá para colocar uma ração dura. Exatamente. Né? Então, essa transição ela é importante para que daí ele consiga realmente aprender e conseguir comer a ração, mesmo o grão mais duro. Exatamente. E claro, olha o tamanho, né? Um grão para um chihuahua tem que ser diferente do que um grão, por exemplo, para um dog alemão, né? Tem. E hoje a indústria já sabe disso, já oferece tamanhos diferentes, adaptados à mordidinha, né, à mastigação, para melhorar. Não é um detalhe, não é uma frescura. É, na verdade, uma tecnologia que facilita a apreensão, mastigação e deglutição. Mas, além de todos esses pontos, é importante a gente salientar que não devemos deixar a alimentação livre para o filhote. Não pode, pessoal. A gente tem cálculos hoje para estimar quanto o filhote precisa comer. A embalagem também já sugere, porque excessos, como você falou, faz mal, assim como falhas, né? Escassez, deficiências. E o que a gente mais vê hoje, Paulo, são filhotes gordinhos. E aí o excesso de alimentação vai causar problemas, não só na infância, mas na fase adulta também. Então faz Aliás, parte... a obesidade, né, Carla? É um Exato. problema para o ser humano e é um problema hoje também para os animais. Achar que ser gordinho é saudável, talvez não seja o melhor parâmetro. É necessário realmente um bom equilíbrio. E a obesidade, muitas vezes, começa a se desenvolver na infância. Exatamente. E é uma obesidade que não dá para tratar tão bem se o animal engorda na infância. Então, ele vai ser um gordinho adulto e é um gordinho com muita dificuldade de emagrecer, né? Fora outros pontos articulares, hormonais, que a gente impacta nessa livre demanda de alimento. Então, a gente tem que restringir, colocar horários, disciplina, né? Tem que ter ali uma série de condutas comportamentais associadas ao alimento. Enriquecimento ambiental, brincadeiras, estímulo de faro, estímulo de várias coisas. Mas o alimento precisa ter uma quantidade diária respeitada e corrigida com o tempo. Para cada raça, para cada porte. Exatamente. E hoje a gente tem tantos produtos no mercado que inclusive são rações voltadas para raças, para portes, para animais indoor, para animais que estão fora de casa, para todos os estilos de vida, né, Carla? Então, acho que não faltam opções. O que precisa de orientação do médico veterinário. É isso que é importante. Não façam pelo olhômetro, não façam por sites na internet que orientam sem uma especialização adequada, sem realmente uma formação e informação de um médico veterinário capacitado para isso. Porque isso pode ter um impacto importante na saúde desse indivíduo para o resto da vida. Aquilo que você está fazendo no filhote, ele vai repercutir pela vida inteira, né? E a gente vai colher esses frutos da mesma forma. Assim como as mamães levam seus filhos ao pediatra mensalmente, muitas vezes, o filhote precisa desse acompanhamento, muitas vezes mensal também, para avaliações gerais, né? Até os protocolos de vacina que a gente vai falar, mas também acompanhamento de crescimento. É muito importante que a gente fale isso, porque não é simplesmente olhar a embalagem e dar ali quanto, né, sugere. Cada animal tem uma demanda energética, uma atividade física, um porte, e cada curva de crescimento é diferente. Então, todos esses pontos são trabalhados na consulta. Inclusive, Paulo, eu sei que você sabe, mas muita gente não sabe, mas a nutrição ela é hoje o 5º sinal vital numa avaliação clínica. Então, a gente avalia pontos como frequência cardíaca, temperatura, pulso, frequência respiratória e a alimentação, a nutrição que o animal tem. Então, hoje é ponto obrigatório no atendimento que a gente acompanhe como é feita a alimentação, desde o filhotinho até os últimos dias de vida. E esse é um ponto que muitas vezes o médico veterinário não tem a formação para isso. Falha, né, no currículo, falha de fato a formação sobre isso. Então é importante que realmente seja enfatizado e que a gente evolua nesse aspecto. E claro, mas esse primeiro ano do filhote não é só nutrição. A gente tem muita coisa importante que esse filhotinho descobrindo o mundo, porque é o primeiro contato, aquela fase exploratória, e aí inclusive a fase oral, né? A questão da exploração do ambiente, aonde ele se submete a comer brinquedos que não estão preparados para isso, um ambiente que não está preparado para isso, ele vai mastigar, dentinho está nascendo. A erupção dos dentes, o surgimento dos dentes começa em torno de 3 a 4 semanas no cão, 2 a 3 semanas no gato. Um dos motivos pelo qual também a fêmea não consegue mais amamentar, porque aquele teto vai virar realmente, aquela teta realmente vai virar algo, alvo fácil desse filhote, né? E ele vai experimentar o mundo mordiscando tudo. Mais um cuidado que o tutor precisa ter.
Cuidado com os brinquedos, cuidado com o ambiente. É tão comum a gente acabar operando filhotes, seja fazendo uma endoscopia ou realmente uma laparotomia, abrindo o abdômen, corpos estranhos, Pois é. né? Por conta de uma indiscrição alimentar, por exemplo. E acontece também gestão de brinquedos, de acessórios, de itens da casa, né? Decorativos, tapete e tudo mais. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo com esse filhote, por que ele tem esses hábitos. Muitas vezes é exploratório para texturas, para saciar aquela vontade de coçar a gengiva ou de estimular os dentes. Então, hoje a gente tem produtos adaptados e seguros para oferecer de forma correta, né? E evitar esse tipo de acidente que é muito comum em filhote, né? Mais comum em filhote do que adulto, né, Paulo? Realmente na infância e na adolescência, um pouquinho mais além da infância, realmente o comportamento de ingestão de corpo estranho é muito, muito mais comum. Mas é um diagnóstico diferencial, gente, para qualquer fase. Já tive que operar vários pacientes adultos, até idosos, que comeram corpo estranho, que mantiveram esse comportamento durante toda a vida. E muitas vezes é um comportamento lá que vem sendo, né, desenvolvido da infância. Agora, não é também só brinquedo, né? Claro, a gente nem pode deixar de falar que a qualidade desses brinquedos não pode ter nada tóxico, nada, né, que realmente afete a saúde desse animal, mas também plantas, chocolate, tanta coisa que é tóxica para o cão e para o gato e que muitas vezes o tutor não sabe quando entra nessa empreitada. É verdade. Tem uma série de plantas que muitas vezes a gente tem em casa. Vamos listar algumas. Orquídea, azaleia, Tem tudo lá em casa. lírio, tulipa. Vamos sair das flores, vamos falar dos verdinhos. Samambaia, aquele que é comum no Natal, aquela vermelhinha. Como chama mesmo? Bico de papagaio? Não é bico de papagaio. Não sei. Aquela qual que é. vermelhinha clássica do Natal, que tá em todos os lugares, também é tóxica. Comigo ninguém pode. Comigo Mas o ninguém próprio nome pode. já diz também, né? Com esse nome não tá fácil, Exatamente. né? Então, existe uma série de plantas que habitualmente o animal vai lá, brinca, mordisca e pode se intoxicar. Assim como alimentos. Chocolate, alho, cebola, não pode oferecer, gente. Existem pouquíssimos relatos de dose resistente e segura, e a maior parte fala de dose tóxica, levando a anemia, levando a hemólise, né, nesses pacientes, alterações renais graves. Então, não devemos oferecer nem cebola nem alho, nem Uva. cebolinha e nem alho poró. Uva, com semente, sem semente, uva Passa, qualquer coisa. né? A uva branca, a uva vermelha, tanto faz. Não. Carambola, abacate, que mais? Meu Deus, é muita coisa. Muita coisa. E quando o tutor entra nessa empreitada, tem nem noção da quantidade de coisas. É muito comum, o animal tá ali, a família tá comendo e o animal tá na mesa, tá perto, vai testar a família, vai pedir, e aí vai te chantagear emocionalmente, e você vai ser adestrado por ele. Entenda, você está sendo adestrado pelo animal, não é o contrário. E eles fazem isso com uma perfeição incrível. Eu sei, porque minha cachorra faz comigo, né? Maria Elizabeth é o nome da minha cachorra. Ai, meu Deus. Maria Elizabeth, eu vou te contar, viu? Ela já me adestrou, não tem jeito, eu confesso. Não tem como. Realmente eu fui muito bem adestrado por ela. Mas nesse contexto aí da janta, do almoço, do lanche, quantas dessas coisas estão à mesa? Quantas dessas coisas acabam sendo oferecidas e a gente não sabe? Que não pode ser dado, né? Molhos, queijos embutidos, a gordurinha do churrasco, né? Às vezes uma linguicinha do churrasco já faz um estrago, gente. Que a gente atende no hospital As depois, pancreatites, muitas vezes internado, e ali gastroenterites. lutando para fazer esse animal voltar e sobreviver. Então, são vários alimentos inapropriados que estão na nossa mesa, que às vezes a gente oferece, né? Ou às vezes o animal tem acesso, barra de Sim. manteiga, eles comem sem sentir o gosto. E muitas vezes isso traz problemas gravíssimos. Então, vamos ficar de olho. Esse filhote apronta. Você falando isso, Ai, vai, eu conta. acabei me lembrando de um caso. Aliás, de alguns casos. A gente está na estrada há muito tempo, acaba pegando casos muito diferentes, né? Então, gente, tenha cuidado. Não só adolescentes e jovens, mas também adultos. Uma vez eu fiz uma endoscopia num filhote para tirar uma camisinha usada. Não acredito. O casal chegou, meu Deus, chegou sem saber onde enfiar a cara. Sabe aquele constrangimento? Eu imagino. Olha, Veja aconteceu bem. um problema. E a gente já tem noção, né? Aí fica, sim, diga. Um descuido, o filhote comeu um negócio. Falei, o quê?
Foi com invólucro, foi com tudo que estava ali. Outra vez, aí não deu para tirar, mas a gente teve que lidar com as consequências disso. Gente, comeu um torrãozinho de maconha. Ai. E a adolescente que chegou não podia falar pro pai o motivo que o cachorro tava assim, né? Tava quase colocando um Bob Marley e deixando ele ali numa boa na internação. Meu Deus. Porque acontece o mesmo sinal, né? A mesma alteração de consciência, às vezes a polifagia, e não tem muito o que ser feito, né, Carla? A gente precisa lidar só com as alterações Não tem antídoto para isso. clínicas, exato, do paciente. Então tenham cuidado, filhote. Isso pode acontecer com qualquer idade, mas filhote tem que ter um cuidado com o ambiente. Tá explorando o mundo com a fase oral. É a forma de comunicação. E aí, essas coisas podem acontecer. Constrangedoras, né, Carla? É puxado lidar com isso, porque aí a gente não, o cirurgião vai lá, tira, remove o corpo estranho, devolve para a família. Que situação. Mas falando de bituca, há um tempo atrás, um piloto de Fórmula 1 brasileiro teve um cachorrinho ali que veio a óbito após a ingestão de mais de 10 bitucas de cigarro no pet place, no jardim do prédio, na rua, não me lembro. E o cachorrinho, um cavalier, que já tinha algumas alterações digestivas, teve uma complicação muito grave e morreu. Então, olha só, gente, bituca de cigarro não é atrativo para a maior parte dos cachorros, mas pode ser que aquele ali gostou, foi comendo vários e teve um caso super grave e fatídico. Então vamos ficar de olho, porque filhote não tá ali olhando o que ele gosta mais, ele tá explorando, ele quer ali texturas, estimular o olfato, estimular a caça, estimular uma série de coisas. Gatos também, né? Quanta coisa gato engole que a gente vê ali, desde nó de fio de cabelo, né? Chumaços de fio, agulhas, elásticos de cabelo. O que mais você já tirou de gatinho? Nossa, o mais sério foi uma agulha atravessada, realmente, no pálato, em que já tinha passado por alguns colegas com uma celorreia, com uma salivação importante. E ninguém olhou a boca. Ninguém olha a boca. Tutores, mas principalmente médicos veterinários. O exame começa por ali. Na boca. Já há 2, 3 dias a agulha atravessada entre os molares, de um lado para outro, né? E ele não consegue tirar, desesperado, muita salivação. Muita dor, desconforto. Até que quando chegou a minha, fui examinar. Sedou, tirou sem grandes problemas, não teve tantas complicações, mas, gente, a gente às vezes pensa que agulha, não vai, quem vai comer uma agulha, vai. Onde tá ali acha no uma meio agulha, de né? alguma coisa. Exato. Bolinha de todas as cores, formatos, tipos. Exatamente. Né? Esse é um cuidado, né? Mas tem também outros cuidados. Pensando, por exemplo, em doenças infecto-contagiosas, né, Carla? Então, esse primeiro momento onde o animal não tem uma imunidade formada, ele acabou de nascer. O que ele absorveu de colostro, pelo colostro da mãe, os anticorpos passivos, que vão servir ali, por um tempo, inibir ou evitar a infecção, principalmente dos primeiros patógenos mais importantes dessa fase, mas ele ainda está montando a resposta imunitária. Logo, é um momento de muita vulnerabilidade, de muita susceptibilidade do filhote. E não só a doenças tão conhecidas aí da população como parvovirose, sinomose, mas também as verminoses, mas também as doenças que estão transmitidas por carrapatos, pulgas, mosquitos, que aí, obviamente, serão pelo resto da vida se a gente não tiver o cuidado adequado, né, Carla? É uma educação, né? A gente educa o tutor a ter os primeiros cuidados assim que o filhote chega na casa dele, mas também educar o criador, né? Porque existem hoje uma série de protocolos de vacinas que são passados ali como se fossem geração em geração e que a gente sabe que hoje não é mais dessa forma. A ciência trouxe muitas informações para a gente sobre essa curva de imunidade, né? Essa curva da imunidade passiva materna e a construção dessa curva do indivíduo. E isso vale também, né, não só para os nossos pets, mas para a gente. Então, a nossa imunidade é um pouquinho diferente, mas quando se nasce, não tem todas as reservas ali, todas as proteções. Então, a gente precisa programar isso, construir de uma forma responsável para evitar doenças que hoje são evitáveis, né, Paulo? A gente tem índices hoje de parvovirose, de sinomose altos, porque não se vacina corretamente. E não se vacina, né? A vacinação, né, Carla, tem que ser um ato médico. Isso é muito importante ser dito. Ato médico porque é feito por um médico veterinário. Vacina não é um remédio que você compra na farmácia. Não é o balconista que vende. Não é o balconista que vende. Vacina é algo que
da sua produção até o seu transporte, armazenamento, estocagem, diluição e aplicação, pode falhar caso não seja feito adequadamente. Então você está vacinando, mas o animal não vai ficar imunizado. E nessa fase da infância tem um problema maior. Os anticorpos maternos que ele absorveu quando ele mamou o colostro nas primeiras horas de vida, esses anticorpos maternos impedem a ideal imunização. Se grudar nos antígenos da vacina, vão neutralizá-la. Logo, na infância, são várias doses de vacinas múltiplas, pensando, por exemplo, em sinomose, em parvovirose, que são as doenças mais importantes desse período no cão, mas também panleucopenia, herpes vírus e calicivírus, que são as doenças mais importantes para o gatinho também. E aí, nesse primeiro momento, são várias sequências de doses para transpor essa imunidade materna, para que ele realmente seja vacinado e imunizado, para que essa resposta imunitária seja duradoura, para que ele tenha duração de imunidade e esteja protegido por mais tempo durante a vida. Lembra que a gente conversou? O que a gente faz aqui na infância tem um reflexo importante lá na vida adulta. É nesse momento que a gente monta as principais respostas imunitárias para as doenças mais essenciais, mais importantes para o filhote e para o adulto, de fato, na vida adulta. Claro que tem outras vacinas, a gente vai ter um tópico somente sobre vacinas. Guarda aí um pouquinho a sua ansiedade, mas a gente vai discutir isso em um outro momento. Mas nesse filhote é importante entender a frequência, as doses, como deve ser feita e entender principalmente que a última dose dessas doenças virais é a mais importante. Muitos colegas, aí eu deixo um apelo para os colegas, muitos colegas param o protocolo vacinal do filhote com 12 semanas de vida. Começa com 6 semanas, 45 dias, faz outra dose com 9, faz outra dose com 12 e para ali. Esse é um importante momento de falha vacinal. E às vezes coloca a culpa na vacina, e não é. Infelizmente, foi o protocolo que não foi bem desenhado. Essa última dose da viral, ela precisa ser feita com 16 a 20 semanas de vida, que é onde a gente tem certeza que transpôs os anticorpos maternos. Então, colegas, é calendário, número de semanas, é entender exatamente aonde parar para que a gente realmente vacine e imunize o nosso cão e o nosso gato contra essas principais doenças, né? Até porque são duas palavras diferentes, né? Vacinação e imunização. É muito importante que a gente deixe isso claro para os colegas, porque vacinar é exatamente esse processo da vacina chegando até o filhote através da aplicação. E a imunização é tudo o que acontece dentro do organismo após a aplicação. E a gente precisa assegurar que os dois processos sejam ótimos, né? Estejam ali dentro das características que façam realmente o resultado que a gente espera. E uma coisa que eu sempre falo, né, na nutrição e falo também no cuidado de filhotes é a individualização. Esses protocolos, parece que assim, a gente vai anotar então até 16 a 20, individualize o filhote. Cada filhote tem uma característica, o que mamou mais, o que mamou menos, aquele que tem um peso mais baixo, ou aquele que foi imunizado, começou ali muito cedo, como o Paulo comentou. E aí entender que o tutor também precisa ser esclarecido, né, de que mais números de vacina não quer dizer, se a gente não tiver essa individualização, não quer dizer que a gente vai ter um ótimo resultado, mas os guidelines de hoje mostram que até 16 a 20 semanas a gente consegue, na redução da imunidade materna, o crescimento ótimo da imunidade do indivíduo. E ali a gente consegue o melhor resultado, não é? Não é número de doses na infância, né? Isso. Claro, o médico veterinário precisa individualizar o protocolo, isso é indiscutível. A individualização é importante, não é uma receita de bolo, então tem que pensar realmente, entender a necessidade daquele indivíduo, do filhote ou do adulto. Isso não vale só para o filhote, isso também vale para o adulto. Exatamente. Porque existem vacinas realmente que são essenciais, que são aquelas que todo animal vai ter que tomar pelo menos uma vez na vida. Mas tem também depois as opcionais, que dependem também do estilo de vida. Agora, esse filhotão ali, ele precisa ser individualizado, porque às vezes o colega fala, mas já tomou 3 doses, já tomou 4, 5 doses. Não é número de dose. É aonde essa última dose vai terminar. E muitas vezes, o que eu também vejo, Carla, é começar muito precocemente a vacinação. Pois é. E aí? E que tem risco também. Por exemplo, se você usa uma vacina contra parvo, contra panleucopenia ou contra sinomose num neonato com 2 Sem semanas, necessidade, 3 né? semanas de vida, você pode causar doença nele. Então, é a partir de 4 semanas num animal
que está muito exposto, tipo, mãe morreu no parto, não mamou colostro, ou vive numa ONG, ou vive num ambiente extremamente cheio de bicho, um monte de animal junto, Insalubre. aglomerado. Aí se pensa numa medicina mais agressiva, digamos assim, de 4 semanas começar a vacinação. Esse não é o dia a dia do clínico de forma geral. Não é. Esse não é o dia a dia de quem está assistindo a gente de forma geral. Então, ali, a partir de 6 a 8 semanas é onde realmente se começa a vacinação do cão e do gato. Com as virais sendo um intervalo de 3 a 4 semanas, mas esquece o número de doses. É a última dose que, de fato, precisa ser feita entre 16 e 20 semanas. Se sair esse conceito daqui, se todo mundo guardar isso aí em casa, já valeu a pena. Já valeu. Né? Porque aí a gente vai ter realmente animais imunizados. Isso. E aí, claro, a manutenção disso, como a gente vai discutir quando for falar de vacina no animal já adulto, aí são outros 500. A gente vai conversar depois melhor sobre isso. Agora o ponto é filhote. Agora, prevenção não é só o controle de doenças infecto-contagiosas por vacina. Vacina é importantíssimo, um instrumento indiscutível de controle dessas doenças. Mas não é a única coisa, é uma fagulha, uma centelha dentro do que é prevenção, gente. Prevenção é o uso de ectoparasiticidas para evitar carrapatos, pulgas e doenças que são transmitidas por eles. É o uso de endoparasiticidas para se controlar e se matar os vermes, as verminoses, que podem vir desde lá da mãe, como a gente está falando de filhote, né? E claro, depois é o acompanhamento, a soroconversão dos pacientes, o tratamento periodontal e tudo isso a gente vai ter muito bloco para discutir. Agora, tem vermes, né, Carla, que vem, inclusive, passando pelo leite ou via transplacentária. E isso é super importante a gente também prevenir na mãe e no filhote. Isso é verdade, Paulo. E é importante a gente falar para o pessoal que está assistindo que vermifugação tem a ver com tratamento, não tem a ver com prevenção. Isso também é um grande mito social que a gente tem visto aí arrastado por gerações e que se fala de vermifugar a cada X meses. Gente, vermífugo trata, ele não previne. Mas no filhote que você já reconhece que tem parasitoses vindas pela mãe ou obtidas no ambiente com muitos cães, muitos filhotes, em que o controle é muito difícil, a gente pede sempre que seja feito um exame, mas se não consegue fazer a primeira vermifugação, ok. Né? Mas depois a gente precisa entender se há ou não há necessidade desse filhote receber o vermífugo, correto? Inclusive, isso tem que ser individualizado também, cara. Também. Estilo de vida. Sei lá, você tem uma... Eu sempre dou esse exemplo, os alunos da veterinária sabem, sei lá, você tem uma poodle branca como cliente, chamada Mel, né? Eu sempre uso isso, todo mundo tem. A Mel é uma poodle que ela nem é um cão, ela volita, ela flutua, ela não pisa no chão, né? Ela não é cão. Ela tá exposta como, sei lá, o Yorkshire selvagem que se chama Titã, que vive no canil, porque também a gente não pode julgar, né? Se é Yorkshire vai ficar dentro de casa, se é um Rottweiler vai ficar no canil, não. Tem pitbull dormindo na cama. Então, é individualizar, entender a necessidade daquele paciente. Quando a gente fala de vermifugação como prevenção, é que, na verdade, a gente mata os vermes e mesmo os ovos, evitando a doença. Isso. Só que tem que estar infectado para isso. Usar vermífugo de forma aleatória a cada 3 meses, por exemplo, não faz muito sentido. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido, melhor assim. Por quê? Porque tem que ter ali a infecção para matar. Se ele tomou vermífugo hoje e amanhã ou depois de amanhã ele se infecta, não adiantou nada. Você não tratou. É diferente de quando a gente fala de vacina. Que a vacina, dependendo da situação, sim, ela vai evitar a infecção ou a doença ou a infectividade. Mas a vermifugação é importante porque são doenças comuns no filhote, que podem alguns vermes passarem tanto via transplacentária, tanto via lactogênica, ou ele se contaminar também ali naquele ambiente, e inclusive vermes que são zoonóticos, podem infectar seres humanos. E aí o papel do médico veterinário na saúde única, o papel do médico veterinário no controle das doenças nos animais, para também, obviamente, ajudar ao controle na família, no ambiente, esse papel tão importante. Por exemplo, ancilóstoma, toxocara, são vermes que podem causar a larva migrans cutânea e a visceral, respectivamente. Sim. E são transmitidos durante essa fase. Por isso que o filhotinho, quando vai ao médico veterinário, acompanhar
o peso, a nutrição e todos aqueles aspectos, nesse primeiro momento ele é vermifugado, até mesmo a mãe no final da gestação. Ao parto, e aí, com 15, 30, 45 dias, depois a cada mês até chegar a 6 meses de idade, e aí sim a gente vai ver quando ele vai ser vermifugado, quando vai ser necessária a vermifugação. Ideal é como você falou, faça o cálculo parasitológico seriado, preferencialmente, não somente um, porque daí a gente aumenta a chance e a sensibilidade. E com isso, vermifuga-se ou não, para evitar o uso de droga à toa também, né? Muitas vezes se usa tudo que existe no mercado sem muita necessidade. Agora, tudo depende do nível de exposição desse animal. O animal vai para a pracinha o tempo inteiro, vai para a creche, vai para o daycare. Hoje, nossa, tão comum, né? Vai falar de daycare há 20 anos atrás. Não existia isso, né, Carla? Hoje... Virou uma necessidade, né? Virou uma necessidade. Hoje é capaz que o filho da família fique na rua, mas o cão e o gato, ou principalmente o cão, vai pro daycare, né? Virou uma necessidade, né, de grandes cidades aí, de pessoas que têm a vida mais agitada, ficam fora o dia inteiro. Mas lembrar que esses locais que tem muita população, muito fluxo de animais, também são berços. Eu falo que são berços de patógenos, né? E aí sim, se pede um controle maior. Muitas vezes a própria instituição pede exames e tal. Só que aquele animal que hoje está negativo para as verminoses, passeia no final de semana no parquinho e, enfim, se infecta e volta para a creche ou para o daycare, ele está recontaminando o ambiente que ele estava, né, até então negativo. Então é muito difícil o controle. Se o pet tem esses acessos, tem essa frequência, é mais importante ainda monitorar através de exames de saúde clínica se esse animal tem ou não tem alguma infecção recorrente. E é muito comum, né, Paulo? Muito, muito. E resumindo, então, é visita periódica ao médico veterinário. É ele que tem a capacidade de entender se às vezes o seu animal assintomático, que não apresenta sinal de doença, já tem uma infecção ali, sendo incubada ou em processo. Sabe o que eu acho que eu ouvi uma vez do Vitor? Uma coisa muito interessante. A hora que os hospitais estiverem cheios de pacientes saudáveis, a gente está no caminho certo. Porque a gente está falando em prevenção, em check-up, em acompanhamento. E não só quando está doente. Isso é um erro da medicina humana, da medicina veterinária, e que hoje os seres humanos já ocupam realmente os hospitais como prevenção. Muitas vezes passam o dia fazendo check-ups. Legal. É verdade. Mas isso não acontece na medicina veterinária. Eu pulo de alegria quando eu vejo um paciente que me procura para melhorar, né? Para dar aquele upgrade de vida, de qualidade, de longevidade, de prevenção. Eu acho o máximo, mas não é a maior parte da população, infelizmente. Isso é cultural. A gente vai mudar. A gente vai mudar. Isso é cultural e começa também com o médico veterinário, com a formação e informação que ele detém e ele priorizando isso nas suas consultas. E é fantástico você começar isso aonde? No começo mesmo, que é o filhote. Né? O filhote é o momento onde você, na pediatria, que você vai explicar tudo o que tem ali para vir naquela vida, as causas, as consequências, os problemas, as adversidades e o que a gente pode prevenir, né? Aliás, Paulo, uma dúvida. Qual é o melhor momento para a primeira consulta do filhote? Pois é. O ideal é que esse filhote passe pelo acompanhamento desde cedo, 30 dias, 45 dias. Normalmente, ele vai para o médico veterinário com 45 dias, 6 semanas, que é onde se faz o início do processo vacinal. Mas antes, a vermifugação pode ser importante, uma orientação tanto da fêmea que pariu quanto dos filhotes, né? Para ver esse acompanhamento de peso, de evolução. Gente, as primeiras semanas o animal dobra o seu tamanho, o seu peso. É um crescimento muito grande, é uma necessidade calórica e metabólica gigantesca. E olha aí, né? Mas quando nascer, você vai ver também, né? Vai, ó. As roupinhas exponencial. Nem usa, né? Acaba que usa uma vez só e já foi. Exponencial. Esses detalhes o tutor precisa saber. Precisa saber, por exemplo, quando que vão cair os dentinhos? Vai cair o dentinho? Tem dente de leite? E se não Tem cair? dente permanente? E se não cair, o que acontece, Carla? Tudo isso impacta, né? São fases rápidas e que a gente tem que ter controle e atenção. E falando ainda da primeira consulta do filhote, você falou um ponto também que eu queria voltar, que é a prevenção de ectoparasitas. Isso é a vida inteira, pessoal. Não tem mais fase do ano ou clima, né, mais propenso de chuvas, de seca, de calor. Brasil é país tropical. País tropical, o ano Simples. inteiro.
A gente nem tem mais estação do ano Não quase característica, tem. né? Então é o ano inteiro, no Brasil inteiro. Uma vez eu recebi uma mensagem no Instagram, era um ouvinte da rádio, e ele falava assim, eu dei um antipulga pro meu cachorro ano passado, preciso fazer novamente? E eu fiquei assim, então é falta de informação e falta do veterinário orientar, informar que isso é para a vida toda. Mesmo que seja aquele cachorrinho que vive no apartamento e só sai no final de semana para uma voltinha no parque. Faz só um xixizinho fora na rua e volta. Ele tem exposição. Então, aí entra também individualização. Mas é uma prevenção para não ter o contato com o ectoparasita, pulga, carrapato, insetos, e isso é para a vida inteira. Não é só uma vez como... né? Não é vitalício, né? Tipo, esterilizante, eu faço uma vez e acabou. A gente tá falando de doenças que são transmitidas por carrapato, pulga, moscas, mosquitos. Olha quantas doenças você aí, tutor, já deve ter ouvido. Doença do carrapato, vulgarmente, né? Que na Várias. verdade são várias. São várias. Mas erliquiose, babesiose, a leishmaniose, que dominem o Brasil. Que não tem mais uma região só. Não tem mais. né? A dirofilariose, que é o verme Pois do é. coração. São Também não é tantas só da praia, situações, né? Não é só da praia. Começou até em Brasília agora. Exato. Tem mais ou menos um mês e pouco, Que 2 loucura, meses. né? Pois é. A gente não tem mais região Não tem. endêmica. Mas sabe por quê? Porque o mundo está se acabando, né? Essa temperatura, essa Oscilação, né? oscilação, destruição, fragmentação de habitat, queimada, tudo isso está acabando com o equilíbrio, que é um equilíbrio tênue. Logo, as temperaturas estão subindo e os vetores estão atingindo locais que eles não atingiam. E nós estamos falando de doenças transmitidas por vetores. Isso. Logo, o raio de ação ou a amplitude da transmissão aumenta, porque está tudo bagunçado, literalmente. Mais uma vez, o médico veterinário precisa entrar nessa história pensando em prevenção, lá da base até a vida adulta. Mas vamos falar menos de doença. Pronto. Ai, vamos. Vamos falar de socialização? Vamos. Vamos falar, tipo, o que acontece se a gente não dá o cuidado certinho quando é necessário reforço positivo, brigar na hora certa. Que tipo de animal a gente vai gerar lá na frente, né? Animal ansioso, com medo, que late quando você não está dentro de casa. Olha o tamanho das confusões que nós temos, né? E tem muita família que acaba ficando na dúvida se fez certo de ter aquele filhote ou não, porque não conseguiu educar. E aí não educar, não colocar limites, vai trazer depois um adulto com falhas, com manias, que são mais difíceis de controlar. São possíveis, mas são mais difíceis, né? Vamos lá. Eu falo muito de enriquecimento ambiental, Paulo. Falo muito disso, né, na primeira infância, no adulto também. Mas o enriquecimento ambiental nada mais é que você oferecer desafios, oferecer estruturas em que ele possa explorar de forma segura olfato, paladar, tato, audição, toda a parte sensorial do animal, do filhote, né, principalmente do filhote. Então, texturas que ele possa sentir, que ele possa tocar, que ele possa provar, e que tragam ali uma série de respostas sensoriais positivas. E ele não precisa depois ir roer o pé da cadeira, ir roer o batente. O reforço né? positivo, né? Não é brigar, bater, não é... Nada disso adianta. É fazer o reforço com uma voz mansa, com carinho, com um petisco, quando ele fizer a coisa certa. Não é. O reforço negativo não existe, né? Não ele funciona. fez xixi, você não viu. Você vai chegar lá e vai esfregar a cara dele no xixi, não adianta, né? Senhora já conseguiu adestrar o seu marido que deixa a toalha molhada na sua cama? Ou que não levanta a tampa da privada para fazer xixi? Eu sei que você não pegou ele desde filhote. Eu sei que isso complica um pouco. Mas você conseguiu? Não conseguiu. Tem que ser reforço positivo. Não tem jeito. E isso vai ter o reflexo lá para frente em animais ansiosos, medrosos. Se você reforça de forma errada, você vai ter um animal ansioso, com medo. Reativo, agressivo. São tantas as mudanças comportamentais que podem ser geradas nessa primeira fase, que é a fase de socialização. É a fase onde você tem... que gera até um problema, uma longa discussão, né? Que é a mesma fase em que a vacina está sendo feita, onde o animal é vulnerável e o tutor quer levar ele para passear na pracinha, ou quer levá-lo para uma creche, mas ele ainda não está com a imunidade completamente, como a gente falou das vacinas das 16 semanas. E é a fase onde ele está mais aberto para se socializar. Olha que problema, né? Então, deixa ele recluso dentro de casa e ele não se socializa e cria problemas comportamentais depois, pode criar, né? Ou expõe e ele pode prejudicar a imunização e mesmo voltar doente. Olha que... Pepino, hein?
Que tema quente esse, né? A gente também quer saber o que o pessoal que está assistindo a gente sabe e faz, e indica aí. Então, comentem aqui pra gente saber como é que tá esse dilema aí de expõe, não expõe, segura em casa, mas lida com aquela ansiedade. Mas tem estratégias, né, Carla? Tem. Por exemplo, a gente não precisa privar o animal do ambiente externo. Ele não pode ir para uma praça onde todos os cachorros estão passeando por ali. Inclusive cachorros de rua, que é muito comum no Brasil. É verdade. Né? Que não tem nem histórico, não é aquele animal vacinadinho, bonitinho, certinho. Pode levar ele no colo, pode expor ele em ambientes onde tem pessoas, onde tem cheiros, onde tem outros animais, mas sem deixar ele entrar em contato ao ambiente que é desconhecido, aos animais desconhecidos. Então esse controle, existe um meio termo. Eu entendo, né? Meu primo tem um cachorrinho saudável. Posso expor o filhotinho? Pode. Pois é. Então tá todo vacinado, é saudável, acompanhado. Pode ir na sua casa? Pode. Essa socialização ela é importante para que a comunicação e esses problemas comportamentais não sejam um dilema lá à frente, né? É importante entender ter esse meio termo dentro dessa conversa de vacinar e socializar. É óbvio, consequências de uma sinomose de uma parvo são indiscutíveis, letais. Então a gente não pode pôr em risco a vida do animal. Mas existe um meio termo que a gente consegue manter a imunização adequada, não colocar em risco e também socializá-lo dentro daquilo que é possível. E falando ainda de reforço positivo, Paulo, muita gente me pergunta, o que eu uso? Usa petisco, usa alimento, usa brinquedo? O que você costuma indicar? Aliás, essa pergunta ela vai para você, Carla, porque a gente está falando de petisco e de alimento. O que você costuma indicar? Bom, depois... Ótima pergunta, eu vou virar ela contra você. Vamos lá. Você me conta ou a nosso favor, tá bom. Geralmente eu falo para usar o próprio alimento, para não instigar outros sabores, outras curiosidades ali que fogem do que o animal precisa de fato comer. Porque eles perdem o interesse pelo alimento porque tem outra coisa, uma outra curiosidade, um outro alimento e tudo mais. Então, tem que comer o alimento dele, ponto, fim. Ah, mas eu quero oferecer fruta a partir de 6 meses. Eu não recomendo oferecer antes. Até para não quebrar essa questão aí de comer o que ele precisa, da disciplina, de não se saciar. Olha, isso eu não sabia da fruta 6 meses, não. Eu recomendo, porque antes eles são muito nenéns, né? Então eles não sabem discernir ali o que é o alimento, o que é um petisco. E a gente pode acabar saciando o filhote com coisas que não são completas e balanceadas para eles. Então sempre focar primeiro na refeição. Ou seja, ele deixa igual criança, né? Quer comer doce e não quer comer a comida salgada, arroz, feijão e carne, por exemplo. Vira um hábito. É a mesma coisa, né, gente? Então eu sempre falo para usar o próprio alimento. Ah, quero usar comidinha, quero usar patê, quero usar pedacinhos com molho. Tudo bem. Enriquecimento ambiental também é ótimo para usar essas texturas, né? Mas o reforço positivo eu sempre falo, usa o próprio alimento, desconta ali da quantidade diária e vai ser feliz, vai educar esse filhote a ter bons modos, bons hábitos e até a permitir ser cheirado. Muitas vezes, eu vejo isso bastante, o animal ele quer cheirar o coleguinha, mas ele não quer que seja cheirado. E isso é também um foco de reatividade, né? Um gatilho para reatividade que gera conflito depois. Então, ensinar tudo Direitos isso... iguais, né? Então, ensinar que ele pode ser cheirado, que tá tudo bem, que ele precisa caminhar na guia de forma correta. Então, a gente precisa estimular tudo isso sempre com reforço positivo. E é a melhor fase para ensinar. Eles aprendem rápido. Tanto que é bom quanto que não é, né? Não, com certeza. Definitivamente. Tem mais um pontinho que eu acho que é importante a gente falar. Castração. Ai, esse tema, a gente vai ficar quantas horas falando? Umas 3 dias e meio. Mas, resumidamente, existe uma discussão enorme sobre castração precoce. E vai ter um bloco só sobre isso. É um tema que não tem como, né? Mas, e aí? Castrar ou não castrar? Polêmico. Deve ou não? Hoje tem tantos trabalhos científicos mostrando que a castração precoce talvez não seja tão indicada, porque pode trazer malefícios, mas também tem benefícios, né? Eu acompanho bastante essas publicações e vejo que é muito importante a gente ter bom senso, né? Tanto de quem está criando ali, né? Tá reproduzindo esses animais e também de quem está adquirindo ou adotando e tudo mais. Eu vejo hoje que, inclusive dentro da reprodução, não existe um bom controle genético. Isso é um outro assunto, outro ponto. Mas diante dessa castração precoce, a gente também pode trazer consequências mais cedo para o filhote. Ortopédicas, hormonais, né? Obesidade. Então,
Hoje a gente precisa ter muito bom senso. E muitas vezes o filhote já vem castrado. Inclusive, existem projetos de lei falando sobre isso. Então, a gente precisa ter um pouco de cautela, de bom senso e sermos técnicos, médicos, veterinários, para falar, olha, não recomendo ou sim recomendo por isso, por isso. A gente precisa ter argumentos, Paulo. É o que eu sempre falo. E não é achismo. Diante de guidelines, de literaturas recentes, acompanhar congresso, acompanhar discussões, para que a gente tenha base para falar o que é melhor ou não é melhor para aquele animal. Eu tento trazer à luz um pouco essa discussão também. É importante, né, o foco dessa discussão científica versus o controle populacional. Porque são públicos distintos muitas vezes, né? Existe o animal de rua, o animal da ONG, o animal que não tem controle sobre a reprodução, porque está num aglomerado de animais, em que a castração precoce às vezes é necessária. Aquele do tutor, que dependendo da idade, da raça, dependendo da situação de saúde dele, deve ou não ser castrado. Tantos aspectos a serem discutidos, mas vai ficar para esse bloco que vai ser só sobre castração. Só sobre o que fazer em relação e quando fazer e se fazer, se deve fazer ou não. Isso é muito importante. A gente poderia passar aqui nesse bate-papo, sei lá, horas, né, Carla? Porque o filhote, ele é um mundo à parte. Dentro desse mundo enorme que já são os cães e os gatos, que já é o cão e o gato, né? Mas tem um tempo. Não vamos também passar por cima dessa ansiedade. Vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para a próxima, porque definitivamente tem muito ainda assunto para a gente conversar, né? Tem bastante coisa. A gente gosta de falar, né? Já percebi que você tagarela também. E a ideia aqui é trazer informação quentinha, direto do forno, que a ciência traz pra gente, tirar dúvidas, né? Desmistificar uma série de coisas. E aqui a Olhadinha pode, né, Paulo? Com certeza, gente. Aqui é o local onde a Olhadinha pode. E se você curtiu esse episódio, acompanhe os próximos e aproveita, já deixa seu like, compartilha com seus colegas, quem tem pet que você conhece e deixa aqui embaixo os temas que você quer que a gente fale aqui. É muito importante que você participe, que traga suas dúvidas, suas dores, suas necessidades para cá, porque aqui, como a gente falou, a Olhadinha pode.